cooperaram para formar a Lua. Modelos avançados de computador mostram que a colisão foi de raspão, que o outro planeta não se chocou de frente com a Terra. Isso significava que, embora as camadas exteriores da Terra tivessem sido arrancadas, nenhuma parte de seu núcleo foi atingida. A ausência de ferro acabaria explicando por que temos uma Lua feita apenas de rocha, sem nenhum ferro. A teoria de Bill sobre a colisão agora é aceita como um fato. Foi o fascínio dele pela Lua que levou a um novo entendimento sobre uma etapa vital na formação da Terra. Para mim, a Lua sempre é um lembrete de que vivemos num meio muito maior do que só a Terra. É o ambiente cósmico. O sistema solar interior é o nosso ambiente por onde podemos nos deslocar. Na saga para descobrir a idade da Terra, evidências da datação radiométrica de meteoritos prova que a Terra se formou há pouco mais de 4,5 bilhões de anos. A ausência de ferro nas rochas trazidas da Lua é uma evidência de que a Terra sobreviveu a uma grande colisão com outro planeta. Mas ainda faltavam partes vitais da Terra atual no planeta recém-nascido. Agora, a investigação precisa descobrir como a Terra ganhou dois componentes básicos: terra firme e água. Quatro bilhões e meio de anos atrás, a Terra se formou a partir da nuvem de poeira solar e depois sobreviveu a um impacto devastador com outro planeta. A investigação agora avança 200 milhões de anos no tempo, enquanto cientistas tentam descobrir como os primeiros continentes e oceanos se formaram. Eles estão procurando evidências no litoral nordeste da Baía de Hudson, no Canadá. Esta é a paisagem desolada de Porpoise Cove, local de uma importante descoberta científica. E tudo graças a um jovem estudante de geologia, fascinado por rochas antigas. O meu interesse era estudar os primórdios da Terra, então a ideia é voltar o máximo que pudermos no tempo para poder obter essas rochas antigas e estudar rochas que estavam lá no passado. Geólogos já sabiam que as rochas desta parte do norte do Canadá são extremamente antigas. Mas alguma coisa a respeito de uma pequena área nesta grande vastidão chamou a atenção de Jonathan. O aspecto geral das rochas era diferente e, na hora, sabíamos que havia alguma coisa muito bizarra, muito incomum sobre essas rochas. As rochas de lavas vulcânicas alteradas e incrivelmente deformadas, conhecidas como anfibolitos. A sua química era incomum e a sua mineralogia também. E ninguém havia visto rochas como aquela antes. Jonathan decidiu que as rochas precisavam ser examinadas em maior detalhe e enviou amostras para serem datadas radiometricamente. Os resultados foram surpreendentes. Estávamos no laboratório em Washington, na capital, quando obtivemos o primeiro resultado da máquina. E a nossa primeira reação foi de total descrença. Então o padrão é analisar a rocha uma segunda vez. E o resultado foi o mesmo, da terceira vez também, e da quarta, da quinta. Então eu disse, vamos analisar mais dessas rochas, porque eu não acredito. E os mesmos números, o mesmo resultado, essa confirmação da antiguidade das rochas continuou aparecendo o tempo todo. E no fim nós concluímos que essas rochas foram formadas há quase 4,3 bilhões de anos. Os resultados foram incontestáveis. Os anfibolitos têm 4,28 bilhões de anos. 200 milhões de anos a mais do que qualquer outra rocha descoberta até agora. É o mais perto que qualquer um já chegou de encontrar a crosta original da Terra. Essas são as rochas mais antigas do mundo e é incrível quando se fica de pé sobre elas. Dá para se imaginar quase 4,3 bilhões de anos atrás, quando a Terra era muito jovem, mal havia se formado. E andar nessa paisagem é uma sensação muito incrível. Essas rochas agora estão revelando pistas sobre a espessura da antiga crosta terrestre.
Jonathan encontrou minerais incomuns que só podem se formar em condições de altíssima temperatura e pressão. Eles provam que os anfibolitos foram criados a pelo menos 19 quilômetros de profundidade. Isso significa que há mais de 4 bilhões de anos, a Terra possuía uma crosta sólida de pelo menos 19 quilômetros de espessura. E uma crosta tão espessa significa que deveria haver continentes. E há mais. Evidências escondidas nos anfibolitos revelam que essas rochas devem ter se formado embaixo d'água. É preciso entender que quando as rochas se formam, elas podem registrar uma assinatura química. E dependendo de onde essas rochas se formam e em qual contexto geológico também, elas carregarão essa assinatura química específica. A assinatura química dos anfibolitos é singular. Ela prova que quando essas rochas se formaram, a Terra não possuía apenas uma crosta sólida, mas também oceanos. A assinatura que vemos nela realmente parece ser de um leito oceânico. Isso quer dizer que havia um oceano e muita água já com 4,28 bilhões de anos. Então isso muda totalmente a nossa teoria de como a Terra era antes. Para o mundo científico, essa ideia é revolucionária. Mas Jonathan não está sozinho. Existem mais evidências para sustentar a sua teoria. Na mesma região de rochas antigas, geólogos encontraram outro tipo inesperado de rocha, chamado formação de ferro estriado. Estas rochas são compostas de camadas alternadas de sílica e estrias escuras, repletas de um material chamado magnetita, que, como o nome sugere, é rico em ferro. Nós geralmente usamos um ímã para tentar encontrar esses minérios. É um jeito rápido e fácil de identificar com certeza se é uma formação de ferro estriado. A magnetita, presente em formações de ferro estriado, forma-se apenas sob a água. Portanto, estas rochas são mais uma evidência de que havia oceanos na Terra mais de 4 bilhões de anos atrás. Mas cientistas não sabem o quanto da superfície da Terra estava coberta por água. A única maneira dessa magnetita se formar é dentro do oceano. Não sabemos como era o oceano naquela época, mas sabemos com certeza de que era preciso água para formar aquelas rochas. Essas descobertas estão obrigando os geólogos a repensar as suas ideias sobre as condições na Terra menos de 300 milhões de anos após o planeta se formar. As pessoas costumam pensar nessa Terra jovem como uma bola de fogo e rocha derretida, mas não é isso que vemos aqui. Já com 4,28 bilhões de anos atrás, devíamos ter um oceano. E também continentes que realmente se pareciam com os que nós conhecemos hoje. Então isso muda totalmente a nossa visão da Terra jovem. A investigação revelou quando os continentes e oceanos da Terra começaram a se formar. Evidências de anfibolitos em Porpoise Cove confirmam que a Terra havia desenvolvido uma crosta sólida e espessa 4,28 bilhões